Boa tarde, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Para saber o que estão a fazer as marcas durante a quarentena, têm estado aqui nas Season e Talks vários protagonistas que nos revelaram os seus principais projetos e estratégias. Hoje propomos-lhe uma abordagem diferente. Vamos conhecer, sobretudo, duas iniciativas que resultam de um conhecimento profundo das marcas que já nos são familiares, mas que também tiveram que reinventar-se devido à situação de pandemia. A nossa convidada de hoje é a apresentadora do Imagens de Marca e CEO da Empower Brands Community. Bem-vinda, Cristina Amaro. Olá, Patrícia, e olá a todos que estão connosco. Olá, muito bem-vinda. Aproveito também para cumprimentar quem nos segue no Facebook da Season e já sabe, se está connosco aqui no Zoom, pode colocar as suas questões na janela Q&A. Cristina, o Imagens de Marca continua a ser exibido no período de confinamento. De que forma é que a equipa e os convidados tiveram que adaptar-se à situação? Patrícia, antes de mais, muito obrigada pelo vosso convite para estar convosco, é um gosto. Obrigada a nós, bem-vinda. O Imagens de Marca encarou este momento de uma forma extraordinariamente natural. Eu recordo-me, e acho que talvez nunca me vá esquecer, que no dia 9 de março, aliás, no dia 6 de março, eu decidi lançar o canal de YouTube da nossa comunidade, o canal oficial da comunidade. Era um projeto que estava previsto para lançar em abril, com um evento, com pessoas presentes em algum lugar onde todos nos pudéssemos abraçar e celebrar em conjunto o lançamento do nosso canal oficial da comunidade. Mas no dia 6 eu ia a caminho do Algarve e falei com a minha equipa e disse presinto que devemos fazer aqui uma alteração nesta estratégia e decidimos lançar assim de repente depois do fim de semana. E no dia 13 de março, portanto nessa sexta-feira, depois do canal estar online há 5 dias, fomos todos para casa pensando que íamos ficar 1 ou 2 semanas apenas afastados uns dos outros e a desenrascar-nos a fazer o programa a partir de casa, qual é o meu espanto quando percebemos que afinal a nossa necessidade de ficarmos em casa mais tempo era enorme. Eu peço desculpa porque esqueci-me de desligar aqui o meu Outlook, o que vou fazer neste instante, porque senão ele não vai deixar de apitar, já está. E de facto nós no dia 13 fomos para casa a pensar que no máximo íamos estar 15 dias até as coisas serenarem e quando demos por nós já tínhamos escritórios montados para alguns meses de confinamento e de teletrabalho. Nunca deixámos de fazer o nosso trabalho diário. Aquilo que fizemos foi deixar de fazer conteúdos a partir apenas de uma câmara que grava para televisão e também hoje em dia para o digital, é certo, e passámos a fazer muitas entrevistas assim, como nós estamos as duas a conversar, via Zoom, Skype, todas as plataformas e mais alguma, e o próprio programa na SIC Notícias, não só as suas reportagens foram levadas e continuam a ser levadas à nossa audiência muito digitalmente, mas o próprio programa com a apresentação foi gravado com telemóveis. Eu em casa e neste caso o meu próprio marido gravou todos os primeiros episódios de uma forma muito descontraída, porque tudo isto foi inesperado para nós. E é incrível como toda a minha equipa teve capacidade de adaptação imediata a tudo o que estava a acontecer e não só nos conseguimos adaptar, como lançámos imensos projetos novos. Exato, mas entretanto o estado de emergência foi revertido. A produção, nomeadamente o programa, vai continuar desta forma? O que é que pensam fazer? As emissões de televisão nós já estamos a voltar um bocadinho à regularidade. Já passaram 2 meses, existem hoje algumas formas de nós nos protegermos e conseguirmos estar juntos afastados e os pivôs, por exemplo, já começaram a ser gravados novamente com teleponto. Eu confesso, e isto é um pormenor talvez seja giro para partilhar convosco, que gravar num fim de dia
sem teleponto, ou seja, sem texto de apoio que não me obrigue a decorar um grande texto, já estava a começar a ser muito cansativo, porque eu não sou só apresentadora do Imagens de Marca, tenho muitos outros papéis e os outros papéis é que realmente ocupam mais o meu tempo. O Imagens de Marca é assim uma espécie de um balão de oxigênio, aquele momento de gravação, mas gravar com teleponto é extremamente mais fácil, mais rápido e nós esta semana e a anterior já gravámos com uma equipa de reportagem que vem à minha casa, porque nós ainda estamos todos a trabalhar de casa, mas já gravamos com teleponto e com a câmara que costumamos usar para gravar os pivôs. As reportagens ainda continuam a ser produzidas a partir da casa de cada um de nós, cada jornalista tem a sua house e temos histórias maravilhosas, porque para teres uma ideia, Patrícia, a base de uma peça de reportagem tem um texto, do que nós chamamos um off da reportagem, e esse texto na nossa produtora é lido numa cabine de som devidamente insonorizada para que aquele som esteja completamente limpinho e exemplar. Eu agora tenho jornalistas que criaram cabines de som dentro de armários de roupa para que o som fique abafado e seja o mais profissional possível, e temos histórias maravilhosas com um editor que está numa autocaravana a editar peças e salas de jantar que deixaram de servir como momentos de refeição da família para se transformarem em escritórios, e tem sido um desafio permanente, mas nós estamos a readaptar o novo normal com um bocadinho de normalidade anterior, sabendo que há uma nova normalidade, que é uma expressão que já todos usamos, que não sabemos por quanto tempo é que ela vai ficar, mas que nos obriga e convida de alguma maneira também a fazer as coisas de maneira diferente. Para teres uma ideia, ainda hoje de manhã tivemos uma reunião com a equipa, depois de mais uma estreia de um novo formato que acabámos de lançar na nossa community, e esse debrief deu-nos ideias para novos formatos que já vamos criar outra vez. O fenómeno digital permite-nos fazer coisas de muitas maneiras e muito diferentes, e nós temos tido essa capacidade de nos adaptar muito rapidamente a muitas inovações que de alguma forma também nos tornam possível fazer mais coisas e de forma mais rápida. Algumas delas... Sim, sim, de forma muito mais rápida, mas também está a referir como nos faltam ferramentas ao estarmos em casa, não é? A questão do telefone, temos que nos reinventar de muitas, muitas formas. Estava a falar de como tem outros projetos, tem uma experiência muito vasta e junto de várias marcas. Através desta experiência, como é que avalia o impacto da pandemia nas estratégias de comunicação das empresas, por exemplo? É gigante. Eu acho que não houve nenhuma marca que não se obrigou a parar para pensar. E há muitas coisas horríveis nesta pandemia, mas eu acho que também há algumas que nós devemos olhar para elas como uma oportunidade de transformação que a nossa sociedade precisa de fazer. E as marcas têm um impacto gigante com tudo isto, todos os níveis de estratégia de comunicação, de estratégia de vendas, de tudo o que as obriga a estar hoje em dia adaptadas ao mundo como ele é, mas deverá, aos meus olhos, ser encarado como um momento em que as marcas devem efetivamente fazer um reset, porque é muito importante, tal como nós precisamos de nos encontrar a nós próprios e de encontrarmos o nosso propósito como pessoas na vida, as marcas também o fazerem. Isto foi um tema que se discutiu precisamente esta manhã no nosso channel, no Empower Moment, a importância que hoje, mais do que nunca, existe em que as marcas encontrem o seu propósito. Portanto, elas foram brutalmente atingidas com a Covid e com a pandemia, porque obviamente essa pandemia atingiu os seus consumidores e as marcas não vivem sem as pessoas,
sem as pessoas que as gerem e sem as pessoas que as consomem. E obviamente elas vão ter que se readaptar a uma sociedade que inevitavelmente vai ser diferente daqui para a frente. Já é hoje e vai ser seguramente diferente daqui para a frente. E, por exemplo, nos projetos que tem gerido, acabou de referir que esta manhã, provavelmente a Covid também marcou as reflexões desta manhã. A Covid também foi um dos temas de alguns entrevistados com quem trabalhou, dos trabalhos que desenvolveu com as empresas? O Imagens de Marca está há 2 meses a acompanhar esta situação e todos os alinhamentos desde então têm uma relação direta com a Covid-19. Não há histórias neste momento para contar que não tenham uma relação direta com o que está a acontecer e, portanto, todos os alinhamentos que nós já tínhamos planeados foram completamente transformados porque havia uma necessidade. Nós somos um programa de informação, num canal de informação, a própria SIC teve essa preocupação de dizer a todos os produtores externos, como é o nosso caso, que deveriam adaptar a sua produção às circunstâncias do momento. Nós já o estávamos a fazer e de facto temos estado a fazê-lo muito bem aos meus olhos como responsável máxima por este projeto. Acho que o Imagens de Marca tem tido um papel importantíssimo na partilha de casos, na inspiração que neste momento também é preciso continuar a levar às pessoas, na forma como está a criar e a partilhar os conteúdos que mais do que nunca são importantes de termos ao nosso lado. E eu arrisco-me a dizer que nunca foi tão importante a missão de um programa como o nosso, numa altura como esta, e também o mercado nunca talvez usufruiu tanto de um magazine que é único em televisão como está a fazer neste momento. Agora, para quem nos acompanha no Zoom, recordo que podem colocar as vossas questões na janela Q&A. A Cristina Amaro vai responder daqui a pouco. Antes disso, como eu referi, queremos falar hoje sobre 2 grandes iniciativas. Já abordámos o Imagens de Marca, provavelmente a mais familiar, Cristina, mas à semelhança do que ouvimos aqui de outras marcas, e a Cristina também já abordou um pouco o assunto, nasce um projeto que de repente tem que reestruturar-se devido à pandemia. Conte-nos então melhor agora, Cristina, o que é a Empower Brands Community e que percurso está a seguir agora em função ou apesar da pandemia. Patrícia, é muito engraçado o mercado ter essa percepção que a nossa community nasce como resposta à pandemia, mas não é. Na realidade foi reestruturado, talvez? Não. Há aqui uma coincidência incrível que eu acho que às vezes me apetece questionar-me se não foi uma premonição que nós tivemos. Há 3 anos, em 2017, o Imagens de Marca destruiu toda a sua obra para reconstruir, apesar de nunca ter saído da antena televisiva e de nunca ter deixado de diariamente construir os seus conteúdos. Mas, devido a uma necessidade de garantir a sua sustentabilidade futura, vimos-nos confrontados com a necessidade de criar um novo modelo de atividade. Esta foi a razão base que nos levou a começar a construir um novo caminho. E esse novo caminho começou por nos levar para um pensamento de movimento de branding, que depois, com a criação daquilo que ele poderia vir a fazer e poderia vir a ser, e com muita investigação que fizemos a nível internacional, muito benchmark, chegámos a um projeto que era muito mais espetacular e muito mais relevante para o país, que era a ideia de uma comunidade enquanto causa social e económica que tem a missão de garantir uma participação ativa na sustentabilidade económica do nosso país. Esta foi a razão pela qual a Empower Brands Community nasceu. E este projeto foi apresentado ao mercado em outubro do ano passado e, entretanto, teve uma enorme evolução entre outubro e o dia de hoje. Foi um projeto que amadureceu ao longo deste tempo. Portanto, ele em 2017 nasce, é um embrião, e em 2020 podemos dizer que é um projeto maduro
e por ser um projeto maduro, que teve o seu tempo de maturação durante estes 3 anos, conseguiu de forma muito espontânea, muito rápida, muito coerente, apresentar um conjunto de iniciativas que parecem uma resposta à Covid, mas que vêm de trás de um movimento que estava a ser criado para apresentar ao mercado aquele que era o seu propósito. E, portanto, ele faz tanto sentido que parece que é natural. E quando eu digo que parece que foi uma premonição que nós tivemos, digo porque o sinto e porque, sinceramente, faz tanto sentido hoje que falamos tanto de solidariedade, de sustentabilidade, de ajuda ao próximo, de nos unirmos. Todos estes valores estão dentro da nossa community e ela tem mesmo a missão de servir as pessoas, as marcas e as empresas, porque são as pessoas, as marcas e as empresas que conseguem fazer com que uma economia tenha dinâmica e seja uma economia muito enriquecida. E, portanto, este projeto nasce de uma transformação anterior, não a de hoje, nasce de uma necessidade que nós já sentimos antes do momento que todos estamos a viver hoje, mas é muito bom saber hoje e ver, Patrícia, que afinal aquilo que nós tivemos a construir em tantos momentos tão difíceis que para nós aconteceram, hoje faz tanto sentido e podemos de uma forma tão bem estruturada entregar diversos produtos e serviços que vão ser verdadeiramente úteis à sociedade neste momento, em particular às marcas e às pessoas que fazem acontecer as marcas, que sempre foi aquilo que nos apaixonou desde o primeiro dia que entramos neste maravilhoso mundo do branding. Eu diria, Cristina, agora que não há duas sem três, comprometendo-nos a falar do Imagens de Marca, da Empower Brands Community, e dissemos também que íamos falar com as pessoas que estão connosco e rever algumas questões. Perguntam-nos aqui o que aprendeu de novo com a pandemia. Que não há limites. Eu sempre fui uma otimista, sonhadora e entusiasta, mas o que a pandemia me deixou rapidamente, de forma muito clara na minha cabeça, foi que efetivamente não há limites. Quando nós queremos, nós fazemos. E isto é do ser humano, é das pessoas. Temos é que querer e temos que acreditar que é possível. Mesmo sem recursos, mesmo com pouco. Há uma expressão que eu acho muito bonita, que é o pouco a pouco, o pouco se faz muito. E foi isso que nós fomos fazendo. Desde o início desta história, nós nunca deixámos de acreditar que era possível tudo aquilo que estávamos a planear fazer e as coisas têm acontecido todas. E, portanto, acho que esse é mesmo o grande desafio e é uma coisa que faz sentido para todos nós, independentemente do que fazemos, da idade que temos, do que deixámos para trás e do que temos pela frente. É mesmo possível continuarmos a sonhar, acreditar e fazer acontecer. A Ana Faustino cumprimenta-nos e pergunta da experiência da Cristina, como poderão sair os média em geral deste período? Fragilizados. Eu acho que os médias estão, como muitos setores, estão a passar por um momento muito difícil, é público, todos de alguma forma, mais direta ou menos direta, estão a fazer sentir ao mercado que precisam de ajuda, que precisam de apoio, mas por outro lado poderá reforçar a nossa importância na medida em que o mercado, o consumidor em geral, o anunciante, toda a gente beneficia muito hoje do que é o papel da comunicação social. E, portanto, eu acho que é um momento para todos transformador, também é um momento transformador para a comunicação social, mas que eu acho que deve aproveitar este momento não só para sensibilizar o mercado em geral para a importância de investir nos meios de comunicação,
Reparem que esse foi o reason why pelo qual nós criámos uma comunidade, foi para que o mercado em geral nos pudesse apoiar e hoje toda a gente está a fazer a mesma coisa. Nós começámos há 3 anos a falar que era importante não haver um apoiante a pagar muito, mas haver muitos a pagar pouco, e o que hoje todos fazem é exatamente isso. E é fundamental que as marcas e as empresas entendam que as agências tenham também o seu papel ativo na defesa dos meios de comunicação social, que sem a comunicação social a nossa democracia fica em causa, e o papel da informação, que faz efetivamente diferença nas pessoas, e vimos-lo agora com esta pandemia. É fundamental o papel da comunicação social, é muito importante que todos apoiem a comunicação social, porque senão os meios vão sair altamente fragilizados e podem, com o tempo, sair tão penalizados que acabam por fechar, e isso seria muito triste. A Rosa Rebelo pergunta se, na sua opinião, as marcas portuguesas responderam bem à situação de crise na comunicação com o cliente, e junto também a questão do Uriel, se sente que as marcas estão preparadas para a crise que se avizinha e quais é que vão fazer a diferença? Começo pelo fim. Quais vão fazer a diferença? Não tenho dúvida nenhuma que são aquelas que hoje estão a tocar o coração das pessoas. As marcas que vão fazer a diferença são aquelas marcas que estão hoje a dizer que têm um papel muito importante na vida do consumidor, seja cliente ou futuro cliente, potencial cliente. Não vi muitas marcas a fazerem coisas extraordinárias. Acho que houve muito medo no início de o que é que eu agora faço. Isso notou-se claramente, e o que as marcas acabaram por fazer aos meus olhos foi o que não se deve fazer, que é calam-se e saem da antena e saem de todos os meios. Levaram demasiado tempo, na minha opinião, a responder, e praticamente nas primeiras semanas as únicas marcas que conversavam connosco eram as marcas da distribuição. E aí até houve bons exemplos. Na distribuição houve bons exemplos, mas em geral não há exemplos maravilhosos de resposta a esta pandemia, e eu acho que muito por medo do que é que eu vou dizer e como é que eu vou dizer. E eu acho que muitas vezes o que é necessário é nós transformarmos as coisas que parecem muito difíceis em coisas mais próximas de nós. O que é que nós, como pessoas, sentimos num momento destes e o que é que nós desejamos ouvir? E eu acho que todos nós queremos sentir confiança, segurança, uma palavra de apoio, de carinho e de amor. E as marcas têm que fazer isso, porque elas são pessoas. São formadas, são criadas, são geridas por pessoas e são consumidas por pessoas. Portanto, as marcas são como se fossem pessoas. E como pessoas que são, devem ter um discurso de pessoa para pessoa, de solidariedade, de estarem ao lado de todos nós e de não se calarem, não se fecharem, não desaparecerem, porque não podem fazer. Quando quiserem voltar, se foram embora, ou não me vou recordar dela, ou vou sentir que ela não esteve ao meu lado quando eu mais precisei dela. E isso não pode acontecer aos meus olhos. Portanto, acho que ainda estão a tempo de repensar e de rever as suas estratégias. Nunca é tarde, e eu acho honestamente que as marcas têm que ter um novo propósito na vida delas, na vida da sociedade, na vida de todos nós, falarem mais do que nunca com genuinidade, com emoção, com realidade, não criarem histórias, mas sim serem o mais genuínas possível. E este é um momento muito desafiador para as marcas, sejam elas nacionais ou sejam internacionais, que estejam a atuar no nosso mercado. Nesse sentido, a Wanda Veríssimo pergunta quais são as estratégias de comunicação e de Empower Branding que considera mais ajustadas. Passará um pouco por essa proximidade que está a falar? Para mim, sim. Para mim é claramente uma relação. É eu ter capacidade de tocar as pessoas, de criar uma relação com elas, de lhes dar a mão num momento que é muito difícil, e portanto
É nos momentos difíceis que nós vemos quem são os nossos amigos e é nos momentos difíceis que nós vemos quem são as marcas que se preocupam verdadeiramente connosco enquanto consumidores. Portanto, eu acho que a estratégia, nem todas as marcas obviamente vão falar com corações e de emoções, não é? Mas todas as marcas podem criar uma história, devem comunicar com o seu público da forma mais adequada para aquilo que é a sua atividade, cada caso é um caso, naturalmente, mas nunca deixarem de comunicar, isso não, e nunca deixarem, e nunca cederem à tentação de dizer qualquer coisa só porque têm que sentir que têm que dizer, e isso eu acho profundamente errado. É muito importante parar-se para se pensar um bocadinho, para se encontrar a raiz, para se encontrar a razão pela qual eu estou aqui e ir ao encontro disso na comunicação que fazem diariamente com os seus consumidores. A Paula Mendes Lessa pergunta qual é que é, do seu ponto de vista, o maior desafio para as marcas? Essa é uma boa pergunta. Será encontrar esse ponto do que estava a falar? Eu acho que o maior desafio é elas terem capacidade de aceitar que o que têm que fazer é contar a sua verdade. As pessoas não querem histórias de mentira, as pessoas querem as histórias de verdade. E as marcas que têm uma vida, seja curta ou muito longa, têm que ter capacidade de falarem a verdade e de o fazerem de uma forma natural, de proximidade, sendo o que elas verdadeiramente são, mas têm de saber o que é que são. Já muitas pessoas perguntam-nos da sua experiência, do que tem assistido, quais são os melhores exemplos que destaca, por exemplo, uma marca na rápida adaptação a esta realidade e as melhores ideias de reforço de confiança que as marcas estão a utilizar no período de regresso à vida normal, pergunta a Ana Faustino. Ora bem, então eu claramente que distinguia aqui uma marca da grande distribuição como uma marca que teve capacidade de resposta muito espontânea e imediata. O Continente acho que fez um bom trabalho logo de arranque, tocou as pessoas e fez uma campanha interessante, com emoção, que foi uma mensagem certa. Há uma outra marca que eu destaco pela forma como conseguiu, através deste momento, tocar as pessoas pela emoção, que foi a Nós. A música que a Nós transformou como a música da marca para uma canção da marca cantada pela Marisa, foi muito feliz, muito, muito oportuna e independentemente da pressão que tem neste momento nos meios, que eu já agora permitam-me que diga que acho que é excessiva, aos dias de hoje já me parece excessiva, ainda assim acho que foi uma marca muito feliz pela forma como tocou o coração de uma forma que fazia sentido e seguramente criou uma relação com o consumidor. E não sei se havia uma terceira, era a rapidez, um bom exemplo. Patrícia, acho que me falha aí qualquer coisa. Exemplos do reforço da confiança com os consumidores. Reforço de confiança. Sim, uma sensação que nós temos tido mesmo nestas Season Talks é que provavelmente na retoma os consumidores provavelmente, mesmo com a diminuição das restrições, continuará a haver alguns receios e as marcas deverão se calhar ter que continuar a trabalhar na confiança dos consumidores e continuarem próximos apesar de haver menos restrições, diria eu que será neste sentido a questão. Não vou puxar a brasa à minha sardinha, mas a antena onde o meu programa Imagens de Marca está, a SIC e a SIC Notícias, acho, aos meus olhos, são a marca, para mim, que mais reforço de confiança passou aos seus espectadores. A forma como a informação tem sido trabalhada nos blocos de informação, e em particular com o Bento Rodrigues, o Rodrigo Guedes de Carvalho, foi extraordinariamente bem feita.
e a SIC, prova disso é a liderança contínua já há tanto tempo, fez um trabalho e tem vindo a fazer um trabalho espetacular, até com a rúbrica do polígrafo, que deixou muito claro aos seus espectadores que podíamos confiar na informação que a SIC, enquanto canal de televisão e com os seus blocos de informação, estava a conseguir passar para as pessoas. Nós tínhamos necessidade de perceber o que é que está a acontecer e não sou eu que o digo, é a audiência, a maior parte foi aos canais da SIC ver o que é que deveria ser tido em conta neste momento tão difícil para todos. Há pouco estava a falar do exemplo da nós e do papel da música. O António Castro diz-nos: como sabemos, a sustentabilidade dos eventos é muito alicerçada nos apoios das marcas e no público. Quanto tempo acha que será necessário para este setor de atividade se recompor? Isto, obviamente, falando dos eventos de maior dimensão, como os festivais de verão. A CIJAN lançou precisamente esta semana um estudo que fala do impacto do retorno mediático dos festivais de verão, que, se não me falha a memória, vai ter um prejuízo de 190 milhões de euros. Ninguém pode prever neste momento quando é que esse setor vai retomar a dita normalidade. Depende em absoluto do problema que estamos a viver de saúde pública, que condiciona tudo e a vida de todos. Portanto, nós dizermos que talvez depois do verão as coisas possam retomar alguma normalidade, não sabemos, não sabemos. E isso complica muito a equação, não é? Mas é um facto que a indústria do espetáculo, dos eventos, é dramática, está numa situação dramática. É um tema que está precisamente este fim de semana na emissão da SIC Notícias, que eu gravei ontem. Também, se não me falha a memória, foram cancelados entre março e maio 25 mil espetáculos em Portugal. Falamos de números de vidas de pessoas que estão por detrás disto absolutamente exorbitantes, e obviamente que é muito preocupante, e todos nós devemos estar atentos a esta situação, porque não só para as marcas estes eventos, em particular os festivais de música, deixam de ser palcos de comunicação para elas, mas por outro lado também os obriga a procurar outros palcos e a criarem outro tipo de momentos de comunicação com o consumidor, o que tem obviamente uma oportunidade guardada em si, mas olhando para quem está do lado da produção desses espetáculos, é dramática a situação que estamos a viver, muito preocupante, e não sabemos como vamos transformá-la positivamente para que não se sofra mais com isso. Em primeiro lugar, eu acho que é preciso perceber como é que a sociedade vai viver a partir de agora e, em função disso, por quanto tempo é que nós temos esta pandemia sem nenhum medicamento ou vacina que nos garanta que isto deixa de ser um drama, não é? E só a partir daí é que se consegue prever quando é que os eventos conseguem voltar a estar na ordem do dia e quando é que esta indústria pode retomar a sua atividade de forma sustentável, porque neste momento é sem dúvida um problema muito sério. Eu vou selecionar apenas aqui mais uma questão, que é um aspecto que ainda não abordámos. O Renato Almeida pergunta a sua opinião em relação ao futuro das redes sociais, como meio de substituição aos meios de comunicação social, já que também apostaram no YouTube como forma de continuar a comunicar em plena pandemia, e se vão apostar mais nas redes sociais no futuro? Eu não acho de todo que as redes sociais venham substituir a comunicação social. São meios diferentes, mas complementares. Qual é a minha opinião? Eu acho que existe uma claríssima distinção entre o que é informação e o que é comunicação. Para mim, a informação está num órgão de comunicação social e a comunicação está numa rede social. Quando nós criámos o YouTube, criámo-lo como o canal oficial da nossa Empower Brands Community e
com a quantidade de iniciativas que nós queremos que a nossa comunidade tenha, precisávamos de um canal que tivesse total liberdade para nós fazermos o que entendêssemos ser mais vantajoso para a community e para os seus membros, e há muitas iniciativas que estão a nascer nesse sentido, e portanto precisávamos de ser donos da grelha para podermos, sem reservas e sem dependências do que quer que fosse, conseguirmos construir a nossa própria grelha. Eu acho francamente que as redes sociais vieram para ficar, acho francamente que os meios de comunicação social têm que interagir com as redes sociais, e aqui a estratégia que nós, no nosso caso, fazemos cada vez mais é usar as redes como um complemento do nosso órgão de comunicação social, imagens de marca, e cada vez mais também futuramente com o channel, para levar as pessoas até ao local onde está a informação ou o momento de comunicação que nós achamos que é merecedor de uma partilha. Mas para mim, de todo, uma rede social faz o trabalho de um jornalista, de todo uma rede social irá substituir os órgãos de comunicação social, porque são coisas que, como digo, devem ser complementares, mas nunca uma substituir a outra. Muito obrigada, Cristina. Para terminar, já referimos aqui que acompanha tantas marcas, eu peço-lhe para concluir e se quiser acrescentar algum ponto da sua perspectiva sobre a situação atual e se souber, indique-nos qual o caminho para as marcas em situação de quarentena. Eu acho que deve haver um caminho de futuro para as marcas e não só de quarentena. A quarentena pode durar mais 40 dias, pode durar o que eu prefiro não dizer que me passou pela cabeça, 40 anos, mas não há de ser, não há de ser, seguramente não há de ser. Acredito muito no papel da ciência, acredito muito que tão breve quanto possível vamos ter aqui uma inversão deste momento. São ciclos históricos, há 100 anos também estávamos com a gripe espanhola e portanto acredito que em breve as coisas possam ser diferentes, mas eu acredito acima de tudo que as marcas devem aproveitar este momento para criarem um novo caminho para elas mesmas. E isto é um bocadinho como acontece connosco, com a nossa vida, porque nós também de vez em quando, como seres humanos, como pessoas, precisamos de parar de fazer os nossos períodos sabáticos, de nos reencontrarmos, de nos descobrirmos a nós próprios, de nos conhecermos, e as marcas acho que devem ter neste momento, devem aproveitar a oportunidade para o fazer também, porque agora têm uma desculpa para o fazer. Podem reposicionar-se completamente, podem parar um tempo para pensar, mas voltar e voltar num bom regresso. É fundamental e desculpem, eu sei que estou a bater na mesma tecla, mas acho francamente que é o momento de todos nós pensarmos no propósito da nossa vida. O que é que eu estou aqui a fazer? O que é que contribuir para o futuro? E o planeta precisa disto e as marcas têm que acompanhar esta transformação, esta mudança que o mundo nos está a dar a oportunidade de nós fazermos parte dela. Eu estava a agradecer-lhe por a Cristina nos deixar com essa questão, a agradecer pela sua presença e da parte da Cision desejamos o maior sucesso para os projetos que aí vêm. Obrigada, Patrícia. Obrigada. A Cristina Amaro vai continuar a apresentar o Imagens de Marca. Aqui nas Cision Talks deu ainda a conhecer a Empower Brands Community, um movimento de valorização das marcas, causas e pessoas, cujo conceito também foi reestruturado devido à pandemia. Na próxima quinta-feira contamos com a presença do Diretor Global de Marca, Marketing e Comunicação do Grupo EDP, o Dr. Paulo Campos Costa. Enquanto isto, os recursos Cision para a comunicação sobre a pandemia são gratuitos e estão disponíveis em cision.pt/covid-19. Até à próxima sessão das Cision Talks, mantenha-se seguro e sempre que possível, já sabe, fique em casa.